Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos a mais esse encontro. Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino e hoje nós vamos falar sobre a terapia do medo. Você que está me acompanhando pelo Facebook, muito obrigado pela sua presença. E você que está me acompanhando agora pelo YouTube, deixe o seu like, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Ou se não quiser também não precisa dar um like, dê um dislike, diga aí se o vídeo é ruim. É só apertar o joinha para baixo ou o joinha para cima. E em ambas as formas você está contribuindo para o canal, isso que é o mais importante. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente poder falar sobre o tema de hoje. Tema de hoje não, tema de agora, né? Sobre o que eu queria ter conversado com vocês nessa madrugada e acabou que eu não tive bateria o suficiente, então eu não consegui retomar, não consegui voltar aqui para poder falar com vocês. E eu tinha umas coisas para conversar com agora cedo, então eu não deu para fazer antes, né? Mas eu parei a pauta, hoje estou melhor preparado, né, do que essa madrugada. O assunto da madrugada é outro vídeo. Se você não pôde assistir, terminando esse, dê um pulo lá no canal, ele já está disponível aqui no meu canal do YouTube, Magno Constantino. Um vídeo onde eu falo sobre ufologia, contatos alienígenas e etc. Bem bacana o vídeo, eu gostei muito. Tive participações consideráveis no vídeo e isso foi muito bom. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a terapia do medo, que foi uma reportagem postada pela TV Record, Record TV, no dia 3 de maio, né, de 2020, num programa chamado Domingo Espetacular. Essa reportagem trata sobre uma denúncia de um suposto terapeuta, psicólogo, ao qual eu não vou me ater a falar especificamente sobre ele, sobre o currículo dele, mas quero trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar, né? Para que a gente possa ter um olhar crítico e analítico, até porque, para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta há algum tempo, formado pela Faculdade Elvira Daurel, e é importante, né, a gente compreender, não só como terapeuta, eu ia colocar o título também como alguns sacerdotes, mas eu quero falar assim, num sentido bem amplo, bem geral mesmo, e ao mesmo tempo genérico, mas eu quero que a mensagem tenha mais efeito do que em si a qualificação de qualquer pessoa, né? Então, a terapia do medo foi uma denúncia feita à TV Record, onde entre os anos de 2014 e 2018, cerca de 5 a 15 mulheres foram vítimas de abuso sexual e assédio. E daí, se a gente for olhar no Código Penal, o que caracteriza um assédio sexual é a conduta de constranger, de tirar vantagem e a condição hierárquica. Então, a partir do momento que há um constrangimento e que se tira uma vantagem disso, né? No caso, vai ser o financeiro, porque geralmente os serviços do terapeuta é cobrado, e a condição hierárquica, que enquanto um cliente, o prestador de serviço está num posto um pouco alto. Ou se fosse, por exemplo, professor e aluno, ou poderia ser um outro exemplo de médico, paciente. Então, em todas essas instâncias, isso tudo é muito grave, é muito perigoso e a gente precisa ter um olhar bem, bem objetivo, né? Porque nós não podemos
permitir que isso continue acontecendo e nem concordar com essas atitudes que acabam sendo bem, além de criminosas, acabam sendo bem antiéticas, né? E a prática com teor sexual forçada ou indesejada caracteriza o abuso sexual. Então, o assédio ele vai ter esses três fatores, né, que é a conduta de constranger, de tirar vantagem e ter um posto hierárquico diferenciado, né, ou seja, em relação a outra pessoa, estar em um patamar mais elevado, ou de conhecimento, ou é, de poder, vamos colocar dessa maneira. O conhecimento também é poder, né? E o abuso sexual, aqui no Brasil, ele se caracteriza como um teor sexual, qualquer prática de teor sexual forçada ou indesejada. E o que me faz vir aqui a público falar desse assunto são os vários casos e o quanto isso tem se tornado comum. Eu vou falar âmbito nacional porque eu não acompanho tanto a imprensa mundial, mas a âmbito nacional, e que é onde eu tenho, né, autonomia de poder falar, de poder trazer a público e pedir a ajuda de você que está me assistindo para comprar essa causa e trabalharmos contra isso. Então, eu vou falar âmbito nacional, que está mais próximo da minha jurisdição, né? E o que me faz vir aqui é, além de ser psicoterapeuta e trabalhar com algumas terapias holísticas, energéticas, naturais, o fato do meu posto enquanto sacerdote também, enquanto professor, né? Eu vou falar especificamente sobre um caso, mas esse caso ele pode ser, ele é abrangente e ele pode ser utilizado em outras esferas para que a gente faça uma análise, para que a gente tome esses cuidados, né, com as vítimas de qualquer tipo de abuso ou assédio sexual. Então, o que me comove também é o fato de que grande parte das vítimas serem mulheres. Isso me chama muito a atenção. Eu fiz uma pesquisa e o feminicídio ele aumentou 7,3% em 2019, né? Ou seja, 7,3% representa um aumento de mais de 1.310 casos. Isso foi monitorado pela plataforma de violência do G1, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública de todos os estados do Brasil. Então, assim, quando a gente fala de um aumento de 7,3% parece pouco, mas a gente está falando. A porcentagem parece pouca, mas a gente está falando de um aumento, ou seja, fora os casos que já tínhamos, nós temos então mais 1.314 casos, para ser mais específico. Então, isso traz isso nos convida a uma reflexão, isso nos convida a observar melhor, né? Tudo que está ao nosso redor, o quanto a mulher ainda está vulnerável ou é vulnerável a, ao machismo, ao autoritarismo masculino e a tantas outras. Eu não sou, eu não sou feminista, né? Não tenho, não é uma bandeira assim que eu venha defender no sentido de ser militante. Eu não sou militante dessa causa, por várias razões, como também não sou militante do machismo. Então, assim, eu acredito que enquanto humanos, independente de gênero, todos nós precisamos ter a nossa integridade física, moral, emocional íntegras, independente de quem é homem, quem é mulher, quem é trans, quem
quem é gay, né? Então, independente dessa questão de gênero, a nossa identidade, a nossa integridade, ela precisa ser mantida, precisa ser protegida, porque diante da nossa Constituição não há diferenciação entre homem e mulher, não há diferenciação de gênero. Então, todos pagamos nossos impostos, todos somos cidadãos e cidadãs brasileiras, então temos os nossos direitos resguardados pela nossa Constituição. E o que me faz ainda, o que me motiva a estar aqui mais uma vez é o fato da pessoa ou dessas pessoas que fazem errado se usarem de alcunhas ou títulos que assim, olha, eu estou buscando as palavras corretas e melhores para que eu consiga expressar de uma maneira inteligente e sem atacar ninguém. Até porque não é esse o objetivo do vídeo. Se fosse também, né, quem me conhece sabe que eu não tenho medo, eu iria utilizar sim, mas o objetivo desse vídeo, até porque eu quero utilizar esse vídeo para os meus alunos de formação de Reiki, os meus alunos dos cursos de terapia. Então, eu quero que seja um vídeo bem leve mesmo, né? Só para que a gente faça uma análise, uma resenha do caso, na verdade. E aí, essas pessoas que se utilizam dessas alcunhas de maneira errada, né? De uma maneira para vilipendiar a imagem da profissão ou o exercício de uma missão espiritual de alguém ou de um determinado grupo religioso. Isso tudo me preocupa e me motiva a estar aqui alertando você para que você me ajude a alertar outras pessoas. A profissão de terapeuta holístico, por exemplo, pelo fato dela ser uma profissão autorregulamentada, ou seja, não há um órgão de registro regional que a gente possa recorrer e obter uma formalização, uma validação do nosso título, isso faz com que fique mais complicado ainda. E em todos os grupos de terapia holística que eu estou, ou de terapeutas, enfim, terapeutas naturais, eu não vejo as pessoas tratando, né, mais abertamente do código de ética, fazendo uma análise disso. Então, acaba que tudo que acontece fica por elas mesmas, ninguém vem a público para poder expor a verdade dos fatos. Eu não estou aqui contra algo ou alguém, eu estou aqui contra a violência e para dizer o que de fato é terapia holística e o que não é terapia holística, né? O que é um abuso sexual e o que é um atendimento holístico, que são coisas totalmente distantes uma da outra e que eu, enquanto terapeuta holístico, enquanto professor, enquanto líder espiritual, eu não posso deixar passar batido, né? Muitas pessoas me seguem, tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp e também no YouTube. Então, eu preciso colocar isso em pauta, né? Para alertar as pessoas. Então, eu peguei aqui alguns trechos do Código de Ética do terapeuta holístico para que a gente possa aí ver a relevância e a importância de se trabalhar o código de ética de uma maneira bem aberta e que as pessoas possam ter acesso a essas informações e não confundir as coisas, né? Porque sempre diante de uma denúncia nesse sentido, nós vamos ter em contrapartida profissionais da área da saúde, da área da psicologia e tantas outras áreas, deixando claro que é a profissão deles, né? Porque são profissões regulamentadas, então fica mais fácil falar ou defender as profissões que são regulamentadas. Enquanto que essas profissões não regulamentadas, elas ficam desprotegidas, desamparadas diante da sociedade
e aquilo que passa na televisão ou aquilo que as pessoas leem nos jornais, elas simplesmente vão julgar, porque elas vão ver a manchete dizendo: terapeuta faz isso, isso e isso. Terapeuta, a manchete saiu assim, ó. Terapia do medo. Terapeuta abusa sexualmente de cerca de 5 mulheres. Então, quem não entende o que é a terapia holística, quem nunca estudou, nunca teve um contato, ele passa, gente, é tudo muito, muito óbvio. Nosso inconsciente, ele absorve informações e no decorrer da, da nossa jornada, o nosso inconsciente ele vai trazendo esses insights como se fossem determinados preconceitos, porque não preconceito no sentido de discriminação, mas ele vai criando conceitos antecipados de coisas que até então ele não tem informação suficiente para validar. E muitas das vezes quem lê esse tipo de manchete dificilmente vai procurar a terapia, seja ela qual for, depois, justamente por ter no seu inconsciente aquela imagem ou aquela notícia intrínseca, né? E isso não é bom, isso não é positivo. Então, precisa-se sim que venha a público, precisa-se sim. Eu sou muito assim, eu não sou fã da polêmica, não acho que é um caminho interessante, mas algumas coisas a gente precisa tratar, mesmo que gere um pouco de polêmica, porque eu não vou simplesmente fingir que nada aconteceu diante de algo que é grave. E o fato de não opinarmos para não causar mais polêmica sobre o caso só faz com que nós nos tornemos profissionais omissos. E no próprio código de ética de qualquer profissão, um dos pontos relevantes é que você defenda a sua profissão, que você defenda o ofício, né, perante a sociedade, perante quem quer que seja. Então, eu trouxe aqui as definições do terapeuta holístico para a gente acompanhar, tá? Isso é o código de ética que eu vou ler para vocês aqui, o código de ética do terapeuta holístico. Em geral, procede ao estudo e análise do cliente, realizados sempre sobre o paradigma holístico. Holístico, para quem não sabe, o termo, se eu não me engano, vem do... Agora eu estou na dúvida se é grego ou latim. Mas holos quer dizer o todo, né? Então, o holístico é o tratar o todo, é um olhar sobre o todo. Então, as terapias holísticas, elas visam observar o indivíduo na sua totalidade. Então, por exemplo, se a medicina tradicional, ela vai tratar especificamente a causa ou os sintomas, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja sofrendo de dor de cabeça. Se eu procuro a medicina tradicional, a medicina científica, eu vou ter um tratamento sobre a minha dor de cabeça. Isso é lógico, vai ser feitos exames, vai haver uma medicação, né? Para ser dosada aí, para poder diminuir ou coibir os sintomas, né, da dor de cabeça, que é o mal, no caso. Mas se a gente observar muitas dos nossos desequilíbrios, né, o que nos tira da nossa simbiose é justamente o nosso padrão de comportamento. Então, se a minha dor de cabeça advém, por exemplo, de uma estafa mental, de um estresse, ou de um desgaste, ou de um cansaço, a dor de cabeça ela não necessariamente vai estar associada, por exemplo, a um mal físico, e sim a um comportamento constante que leva esse organismo a um estresse. E aí, de fato, as terapias holísticas visam tratar esse todo, né? Ela não substitui a medicina, ela complementa. Então, além do tratamento, eu posso buscar nas terapias alternativas, por exemplo, o yoga, a meditação, né? A terapia com florais, a cromoterapia, né? A fitoterapia,
que são meios de melhorar a minha qualidade de vida e tornar a minha jornada, a minha vida um pouco mais leve diante desse problema que já é um problema adquirido. Então, a terapia holística ela vai tratar o todo, ela não vai tratar o indivíduo em partes, ela vai observar o comportamento, a alimentação, né, os hábitos, vai analisar todo o cotidiano do indivíduo a fim de orientá-lo da melhor maneira dentro das possíveis terapias ou que aquele terapeuta oferece ou que aquela pessoa precisa. Porque a gente precisa ser honesto também, às vezes o cliente precisa de uma terapia ao qual eu não forneço. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da acupuntura. Eu não trabalho com acupuntura, mas se eu perceber, ou com aurículo, né, a auriculoterapia, que são aquelas sementes, aqueles pontinhos que são colocados na orelha. Se eu não trabalho com isso, eu preciso orientar essa pessoa a um profissional da minha confiança que trabalhe, né? E não simplesmente achar que as terapias que eu ofereço são o suficiente ou ela tem que ficar comigo porque é um cliente e tudo mais. Então, por mais que tenha esse olhar de cliente, porque a jurisdição brasileira não nos permite chamar esse indivíduo de paciente, né? Porque nós não somos médicos. Então, ele é um cliente, ele vai pagar por um serviço e nós vamos prestar esse serviço dentro das ferramentas que nós temos e dentro da nossa formação. Mesmo sendo uma profissão não regulamentada, nós precisamos, mesmo sendo uma profissão não regulamentada, nós vamos precisar ser qualificado para assumir tal ofício e principalmente dispor de uma estrutura para atender e seguir esse código de ética, né? Mesmo não sendo regulamentada, há um código de ética e a gente pode se pautar por ele para fazer o que deve ser feito. Então, cuja abordagem leva à consideração dos aspectos sociossomático e psíquico, faz uso da somatória das mais diversas técnicas, pois cada caso é considerado único. Exatamente, aqui quando você vai ao médico, por exemplo, quando você vai num serviço de pronto atendimento, numa UPA, ali eles já têm um tratamento genérico para a grande maioria das situações que vão ocorrer. Mas o terapeuta não. Por mais que eu esteja com dor de cabeça e você que está me assistindo esteja com dor de cabeça, cada caso é um caso e vai ser estudado separadamente. E deve-se dispor dos mais variados métodos para possibilitar a opção por aqueles com os quais o cliente tenha maior afinidade. Então, ainda vai isso, né? Eu não trabalho com acupuntura, por exemplo, porque eu concordo, acho super positivo, super válido, mas eu tenho uma restrição individual particular sobre o método com agulhas. Mas para o meu paciente, para o meu cliente, eu preciso ter um número de opções, né, para que ele possa escolher. Eu não posso determinar para ele o seguinte: essa terapia aqui é a que você vai seguir. Não, eu faço uma apresentação das terapias que eu tenho autonomia para poder ministrar e ele vai ver dentro do que ele se sente mais confortável para poder adotar ou para poder se submeter. Então, promove a otimização da qualidade de vida, estabelecendo um processo interativo com seu cliente, levando este ao autoconhecimento e a mudanças em várias áreas, sendo as mais comuns: comportamento, elaboração da realidade, preocupações com a mesma, incremento na capacidade de ser bem-sucedido nas situações da vida, o aumento máximo das oportunidades e a minimização das condições adversas, além de conhecimento e habilidade para a tomada de decisões. O psicoterapeuta,
o terapeuta holístico, ele vai avaliar os desequilíbrios energéticos, as suas predisposições e possíveis consequências, além de promover a catalisação da tendência natural de um autoequilíbrio, facilitando-a pela aplicação de uma somatória de terapias e abordagens holísticas com o objetivo de transmutar a desarmonia em autoconhecimento. Então, todo o objetivo da terapia é ajudar esse indivíduo a olhar o todo, entender o todo, ser tratado como um todo e encontrar o autoconhecimento, ou seja, olhar para dentro de si, né? E o cliente, ele é entendido como o usuário de serviços de terapia holística, né? Em pleno gozo das suas faculdades mentais, que, a seu juízo, ou quando for o caso, mediante a autorização de seu representante legal, aceita a proposta de tratamento terapêutico apresentada pelo profissional. Então, a relação é exclusiva de prestador de serviços e cliente, ok? Onde mais eu quero chegar? Deixa eu ver aqui, minha pauta. Ok. E aí é importante falar sobre o CRT, né? Que é a Carteira de Terapeuta Holístico Credenciado. O fato do terapeuta holístico não possuir o CRT, que é a Carteira de Terapeuta Holístico, ou não está afiliado a alguma entidade que valide isso, esse é o motivo pela aceitação, tá? Então, assim, mesmo não sendo uma profissão regulamentada, o mesmo ele pode buscar órgãos ou alguns grupos que fazem essa validação. A população, por sua vez, finalmente pode ficar mais segura quando vê esse profissional credenciado a algo, pois jamais haverá a possibilidade de confundir um terapeuta holístico, como, por exemplo, com um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, justamente graças a esse tipo de registro. Então, há grupos que fazem essa validação, alguns gratuitos, né? Por exemplo, os do Reiki, eu conheço um site que faz essa validação gratuita, mas o que a gente precisa entender é que se houvesse um órgão se houvesse a regulamentação da profissão e um órgão que cuidasse disso, as pessoas estariam mais seguras em procurar as terapias, né? Porque quem busca a terapia, ele quer minimizar o máximo dos problemas e não se adoecer mais e ainda adoecer com uma quantidade exagerada de remédios, né? Porque a gente sabe que o remédio ele vai tratar ali a dor, mas todo remédio tem um efeito colateral, então ele vai acabar aí puxando um outro sintoma que pode vir a ser prejudicial com o tempo. Então, as pessoas hoje, do século XXI, têm recorrido mais às terapias holísticas no intuito de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a sua forma, né, o seu comportamento, a sua forma como lida com as dificuldades. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta, um instrumento maravilhoso para se tratar a ansiedade. E por aí se segue, né? Ao terapeuta holístico é vedado o seguinte: desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre os seus cuidados profissionais. Aproveitar-se de situações decorrentes do atendimento terapêutico para obter vantagens física, emocional, financeira, política ou religiosa. Então, o que está dizendo aqui? Que especificamente esse caso, né, que houve aí o abuso sexual, o assédio sexual dessas mulheres, isso é vedado ao terapeuta holístico e a qualquer outro terapeuta, ou a qualquer outro profissional, ou a qualquer outro líder religioso, desrespeitar o pudor de qualquer indivíduo. É uma questão muito óbvia, né? Uma questão muito óbvia e muito lógica.
Eu tenho que enxergar nessa outra pessoa que, primeiro, há uma relação, né, sim, monetária, porque, como eu já disse anteriormente, a terapia holística, ela quase sempre vai ser cobrada, ela não é gratuita. E, e cabe ao terapeuta ter esse olhar, né, ter esse cuidado de não misturar as coisas e também de coibir. Sempre vai ter alguém que vai levantar a bandeirinha, né, de mas o cliente também tem que. Sim, o cliente tem, mas quem tem autonomia de delimitar essa relação é o terapeuta. É o terapeuta quem tem autonomia de chegar e falar assim, olha, até aqui é a nossa margem do respeito e nós vamos manter isso no decorrer do seu tratamento, no decorrer dos atendimentos, no decorrer da minha prestação de serviços a você. Então, isso é uma questão de ética e compromisso individual, que independe da profissão, né? E o terapeuta holístico tem o dever de garantir em seus atendimentos condições adequadas à segurança da pessoa atendida, bem como a privacidade garantida ao sigilo profissional. Então, por que eu trouxe por que eu trouxe esses pontos específicos para que a gente possa discorrer, para que a gente possa conversar? Porque voltando ao caso, voltando lá à situação inicial que estamos tratando aqui, eu fiz um esquema aqui com o perfil das vítimas, né? E o que eu percebi? Primeiro, mulheres. A grande maioria das vítimas desse tipo de... eu não vou chamar de profissional e nem vou chamar de líder religioso, nem de nada disso, porque para mim não representa a classe de hipótese alguma. Então, o perfil das vítimas é a grande maioria, não só desse caso, mas de todos os outros casos que nós tivemos conhecimento recente, como vou citar nomes agora, tá? O caso João de Deus, o caso do Prembaba, casos de vários padres e pastores que, assim, se fosse citar nomes, uma live ia ser pouco. O Carlos Henrique de Arouca e tantos outros que ainda não é do nosso conhecimento, que a gente ainda não sabe ou que ainda estão por vir para serem revelados, né? Então, o perfil das vítimas é, na sua grande maioria, mulheres. Depois, eu fico me perguntando, né? As vítimas são mulheres e será que isso tem acontecido com homens e esses homens não vêm a público? Ou será que os homens conseguem coibir esse tipo de situação? Ou, ou será que não acontecem com homens, né? Só mulheres mesmo aparentemente é o alvo e vítima. E aí é impossível não citar a questão da vulnerabilidade. E como eu disse, mesmo não sendo militante do feminismo, eu me incomodo com esse tipo de situação quando eu vejo mulheres sendo colocadas como objetos sexuais ou como... Nunca gostei, nunca gostei. Isso independe de um magno profissional ou de um magno sacerdote, porque eu sempre observei, a grande maioria das minhas amizades são mulheres. Em casa, por exemplo, eu fui criado numa casa com muitas mulheres, né? Irmãs, vó, mãe, primas. E eu não... na rua, quando há aquele assédio, né, dos homens de mexer, de soltar aquelas piadinhas pífias, de alguma forma ali chamar a atenção das mulheres daquele modo bem grosseiro, isso sempre me incomodou. E eu fico sempre refletindo sobre isso, sobre o quanto a mulher é vulnerável, sim. É vulnerável e a gente não pode, além da vulnerabilidade, não pode deixar de citar um contraponto, que é o machismo. Vivemos, sim, em uma sociedade machista. Eu vou falar dentro do âmbito de gênero,
né? Vamos falar sobre, por exemplo, os gays afeminados. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu quero dar essa pincelada para que vocês entendam o quanto a sociedade é machista. E eu não me refiro, agora o machismo eu não me refiro vindo apenas de homens, o que é mais grave, tá? Quando uma mulher vira para um gay, por exemplo, e fala, nossa, tão bonito, que desperdício, né? Você já tem uma questão do machismo aí. Ou quando um hétero vira para um outro hétero ou gay que seja e faz a piada de assim, nossa, mas usar cor-de-rosa é coisa de mulherzinha. E aí a gente tem que analisar, né, o que seria essa questão do mulherzinha, né? Então a mulher, ela é menor, porque tudo que você coloca no diminutivo não se torna carinhoso, se torna menor. Então o diminutivo ele jamais deve ser utilizado no intuito de tornar algo carinhoso. O diminutivo serve, como o próprio nome diz, para diminuir, para depreciar, para menosprezar, para rebaixar, né? Não, quando você pega algo grande e algo pequeno, você vai dizer o grande é grande em relação ao pequeno, então o pequeno, por ser menor, ele pode ser menos importante, por exemplo, né? Então, o que eu quero que vocês analisem é que nesses pequenos comentários a gente ainda percebe essa masculinidade tóxica presente não só nos homens, mas também em alguma parte das mulheres. E aí, voltando ao perfil das vítimas, né, eu acho que eu não vou conseguir chegar numa conclusão sobre aquela questão dos homens, se eles sofrem e não denunciam, ou se eles não sofrem, ou se eles conseguem coibir isso. Mas a mulher, ela ainda é vista como um sexo frágil. Então, tudo que é relacionado à mulher é colocado como de qualquer jeito. A profissão do homem fica sendo como mais importante porque o homem ele tem mais força, ele é mais resistente. Isso, se a gente for falar em questões biológicas, o homem ele só tem mais músculos, né? Os músculos dele é mais robusto. Mas a mulher, em questão de resistência, se a gente for analisar a questão de resistência emocional, a questão de resistência à dor, a resiliência que a mulher tem, isso tudo é inato dela, né? Então, será mesmo que a gente está lidando com um sexo frágil? O que eu vejo é essa sociedade machista desconstruindo ou desarmando, ou despotencializando o que a mulher de fato é. Se a gente pegar as culturas antigas, a gente vai perceber que no início da humanidade havia um matriarcado, a mulher era a figura mais importante. E aí você pega os cultos, as primeiras manifestações de cultos da idade, nos períodos neolítico, paleolítico, você percebe que havia um culto ao sagrado feminino. Então, a mulher, o ciclo da lua, a mãe natureza, tudo isso eram temáticas muito presentes, né, na sociedade do passado. E hoje isso é colocado como uma fraqueza, né? Você vê a mídia colocando a mulher como sendo uma mulherzinha. Assim, a coisa caminhou para um ponto que eu me preocupo, de verdade. Eu me preocupo porque eu vejo que estamos avançando em tecnologia, a ciência está avançando, estamos avançando em descobertas astronômicas e tudo mais, mas a gente não está avançando no sentido humano, né? Está tudo se tornando cada vez mais retrógrado, né? Mais primário possível, né? E principalmente no que concerne às relações entre indivíduos, entre grupos, entre ideologias.
Então, assim, vocês jamais vão ver um vídeo meu ou um discurso onde eu vou defender um povo X, Y, Z, porque eu acredito que a partir do momento que é humano, tem direitos, né? Tem direitos, tem deveres, óbvio, mas todos nós precisamos ter a liberdade de viver bem conforme eu julgar o que é bom para mim. E aí, voltando a esse perfil das vítimas, nós vamos ter aí as mulheres fragilizadas, o machismo. E nesse caso específico, denunciado pela TV Record, a gente tem um caso de uma moça que é ex-viciada, ou seja, olha a vulnerabilidade dela, e uma outra que é enlutada. Ela tinha perdido nessa sequência, em um mês ou um mês e meio que seja, a mãe, depois ela perdeu o pai e por fim a irmã, que eram os únicos parentes vivos que ela tinha. Conclusão. A reportagem traz cerca de 5 mulheres vítimas desse cara, mas uma das mulheres diz que há um grupo que já foi encontrado cerca de 15 mulheres. E quando a gente vai, por exemplo, a gente volta um pouquinho no passado para rever, por exemplo, o caso do João de Deus, ou do Prembaba, a gente vai ver também que esses números são grandes, né? E talvez por que isso vem à tona? São só porque eles são figuras públicas, né? São só porque esses homens são famosos e importantes? Talvez, talvez. Mas e os casos que acontecem na nossa vizinhança, por exemplo, né? E que provavelmente nunca vai vir a público, porque a vizinha se submete, a mulher se submete a esse nível de tratamento, porque ela sabe que a sociedade é machista. Ela sabe que a sociedade, a mulher, ela é vista apenas como um objeto. Quando você tem, por exemplo, aquela passagem bíblica, né? Ô Lucas, eu acho que chegou. Quando ela tem, por exemplo, a gente tem aquela passagem bíblica Eu me perdi porque a campainha tá para tocar. Lucas! Pera, povo. Aguenta aí. Pare na página bíblica, eu volto. Deixa eu atender aqui. Caminhão. Pronto, não precisou. Viu? Acertei. Então, quando a gente tem, por exemplo, aquela passagem bíblica que fala a mulher lá na Gênesis, né? A mulher como sendo foi tirada da costela esquerda, né? De Adão, e isso demonstra ou denota ou quer deixar claro que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Ai, por mais que eu sei que esse livro específico fala em parábolas, né? Em metáforas, enfim, esse ponto do livro me deixa extremamente furioso, porque a gente vai ter outras versões que vai falar sobre Lilith, né? Sendo uma mulher criada do mesmo pó, da mesma terra, no mesmo dia e da mesma forma que Adão, porém ela não se submete aos caprichos do macho alfa, né? E aí ela acaba sendo expulsa ou ela prefere se afastar daquele ambiente e passa a ser tratada como um demônio, né? E isso é muito engraçado, porque a palavra demônio, para mim, se você for analisar, ela vem do grego daimos, ou demo, e significa justamente conhecimento, sabedoria, se contrapor a algo, né? Então, o conhecimento, ele é do demônio porque ele te dá a capacidade, isso a gente está falando da Idade Média, por exemplo, mas ainda hoje as pessoas preferem que você não absorva conhecimento, porque conhecimento te dá a capacidade de criticar, de fazer uma análise,
de combater, de se opor. E isso não é bom para instituições, né? Nem religiosas, e o que fará instituições, o Estado, por exemplo, né? Então, é conveniente, sim, manter as pessoas na burrice, na ignorância e demonizar o que seria de fato o conhecimento. Gente, eu vou precisar encerrar, tá? Eu vou precisar me adiantar aqui um pouquinho da pauta. Pode ser que eu deixe de falar muita coisa, porque eu preciso atender aqui a uma encomenda que chegou aqui em casa. Mas eu já estou terminando, tá? E aí, as técnicas empregadas por esse cidadão especificamente foi a hipnose, né? Elas denunciam que podem ter sido hipnotizadas e elas relatam 2 sintomas que de fato demonstram que pode ter ocorrido sim a hipnose, que é a dormência e o formigamento. Uma delas dorme na sessão de massagem e acorda com o suposto terapeuta tendo relações sexuais com ela, né? Então, acredito sim aí que houve uma técnica de hipnose e ele ainda se denomina cabalista, maçônico, xamã e ayahuasqueiro. E não procede, tá? Em nenhuma dessas práticas aqui, nem na cabala, nem na maçonaria, nem no xamanismo, e muito menos na ayahuasca, há qualquer tipo de comportamento ou tendência que vá assediar alguém ou colocar alguém em uma situação de vulnerabilidade. Pelo contrário, são ciências, né, são caminhos que visam melhorar o homem, melhorar o indivíduo e trabalhar aí da melhor maneira os traumas dessa pessoa e ajudar essa pessoa ao autoconhecimento, né? Após o abuso, há sempre uma ameaça, um blefe, né? Então, por exemplo, olha, você não conta isso pra ninguém, tá? Mantém em segredo, deixa isso só entre nós. Ou um blefe de, nossa, isso nunca aconteceu antes, mas você é irresistível. Ou, não sei por que isso aconteceu, eu fiquei confuso, estou confuso. Então, tanto a ameaça quanto o blefe são características de um comportamento psicopata, tá? Posso falar isso enquanto psicólogo organizacional que sou também, e isso denota, assim, 100% que foi sim premeditado, planejado e que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não vou invadir a privacidade de alguém ou a integridade de alguém e dizer que não sabia o que eu estava fazendo. Por favor, né? Você, enquanto profissional, você precisa se manter no seu posto de profissional, independente de qualquer coisa. E aí, as mulheres, quais são, o que elas vão ter aí como feedback disso tudo? O sentimento de culpa. Tanto é que uma das vítimas diz bem assim, fiquei pensando se será que foi a minha lingerie. A lingerie que eu estava utilizando acabou seduzindo o professor ou o terapeuta. E aí fico pensando, né? Mesmo a mulher sendo vítima de uma violência sexual, de um abuso, de um assédio, ela ainda começa a pensar que o erro pode ter sido ela, que a falha pode ter sido ela, que quem motivou a violência foi o comportamento ou uma roupa. E eu fico pensando, ai gente, isso mexe muito comigo, vocês não têm noção. Eu posso andar de peça íntima na rua. Ninguém tem o direito de me tocar sem a minha vontade. Ninguém tem a permissão de fazer isso, a legalidade de fazer isso, né? É crime e pronto, né? Eu acredito que no Brasil e fora do Brasil. Então, independente se é homem ou se é mulher, a forma como você se comporta, como você se mostra, o que você está vestindo, não pode caracterizar a legalidade de alguém te tocar, te invadir ou qualquer coisa nesse sentido. De jeito nenhum. Mas a culpa
é algo presente em vítimas de abuso sexual ou de assédio. Aí vem o medo, né? Muitas delas, para vocês verem, nós estamos em 2020, essa denúncia aparece agora a público, mas nós estamos falando de casos que podem ter acontecido entre os anos de 2014 e 2018. Então, o medo é, por exemplo, uma das vítimas diz assim: ele se dizia a figura de Deus na Terra. E fica difícil você dizer que alguém que representa Deus na Terra está errado. Então, olha, assim, sabe? Eu já atendi no meu templo vítimas de abuso sexual e eu sei bem o que eu estou falando para vocês. Eu sei bem que tudo isso que está nessa reportagem não é nem a metade do que de fato passa na mente dessas vítimas. E aí é onde vem a coragem para denunciar, que nem todas têm, por causa do medo, porque a sociedade limita a mulher a ser submissa ao homem, limita a mulher a ser condicionada a esse rebaixamento diante do homem, né? O homem sempre vai ter a razão, a mulher nem sempre, ou quase nunca. A mulher que foi oferecida, ousada e etc. Né? A nossa sociedade alimenta isso. E aí, vamos lá, e os traumas, né? Eu trouxe aqui pra gente a definição do que é um trauma psicológico. O trauma psicológico é um dano à mente que ocorre como resultado de um evento angustiante. O trauma geralmente é resultado de uma grande quantidade de estresse que excede a capacidade de enfrentamento ou de interagir com as emoções envolvidas nessa experiência. Isso é o que a psicologia nos fala sobre o que é um trauma. E aí, nós vamos ter aqui as consequências desses traumas. Vejam, insônia, distúrbios, ansiedades, síndromes, depressão e tentativas de suicídio. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Existem violências, existem crimes em que você, por exemplo, eu já fui assaltado acho que 2 vezes, né? Eu tô tentando trazer um parâmetro para nós, tá? Calma aí, paciência. Eu fui assaltado 2 vezes e nessas 2 situações eu passei a me precaver mais sobre a rua que eu estava passando, sobre o horário. Eu comecei a bolar estratégias de trocar a rua de vez em quando para chegar até a minha casa ou até o trabalho, justamente para coibir ou evitar ou me distanciar de novo de um possível assalto. Agora, lembra o que eu disse para vocês sobre o código de ética do terapeuta? Imagina você estar numa situação de luto, ou que você quer largar um vício, ou que você está com o seu relacionamento amoroso totalmente ruim, e você busca ou um sacerdote, ou um líder espiritual, ou um terapeuta para poder se tratar, ou melhorar a sua condição, a sua rotina. E você cai nas mãos de um canalha desse, por exemplo. Vocês conseguem entender que você perde mesmo a esperança na humanidade? Porque a ajuda que você encontra é uma ajuda que, no fim, não te ajuda, né? Não era isso que eu queria dizer, mas assim, a ajuda que você encontra é uma ajuda que vai, na verdade, te usar, te invadir, te depreciar. Isso tudo fica... Gente, olha, eu me coloco, tá? Me coloco solidário a todas as mulheres e até os homens também, vítimas de qualquer tipo de abuso sexual ou assédio
de qualquer tipo, seja ele moral, sexual, porque assim, cada um de nós temos as nossas próprias características de personalidade e algumas personalidades são reativas, né? Eu, por exemplo, a essas duas situações de assalto, eu reagi ao assalto. Não estou recomendando que você faça isso, não é o correto, não deve ser feito. Mas a minha reação naquele momento foi essa. Tanto é que eu não gosto de receber sustos, porque eu posso ter um comportamento assim, é, desconhecido. Então, não gosto. Quem me conhece sabe disso. Não gosto de surpresas, porque tudo isso que me pega assim de calças justas, eu posso acabar tendo uma reação totalmente adversa daquilo que se espera. Então eu reagi ao assalto, mas aí eu fico pensando a essas pessoas que não, de nenhuma forma, vai conseguir reagir, porque elas já são vítimas delas próprias e vítimas da sociedade. Então ela encontra mais uma pessoa para aproveitar delas. Eu eu coloco solidário, 100% solidário a essas pessoas. Porque eu, numa situação dessa, eu armaria um escássio, um escândalo daqueles, como já armei, passando numa rua uma vez, acompanhado de uma pessoa muito querida, um rapaz totalmente alcoolizado, ele começou a fazer gestos obscenos, incitando de que eu ou quem estava comigo deveríamos concordar com aquilo e topar qualquer outra coisa. Eu armei um escândalo na rua. Eu armei um escândalo e armarei todas as vezes que acontecer. Porque eu sou assim, eu sou reativo. Mas há muita gente que a personalidade é mais calma, mais tranquila. E essas pessoas têm que se fechar ainda mais pós sofrer um trauma desse. Então, nossa, pense em mim. Eu acredito, assim, a live aqui já chegou a 20 pessoas e reduziu para 8. E eu acredito que essas 8 pessoas que ficaram são as 8 que concordam com tudo que eu estou dizendo, ou com partes, ou que se solidariza, é isso mesmo, né? Junto comigo dessa situação. Já eu vou ler os comentários, meus bem. E aí, por ser um homem influente e conhecido, que obviamente é o perfil do psicopata. O psicopata, primeiro ele ganha a confiança do todo para ele poder aprontar e ninguém acreditar no que vão dizer sobre ele. Aí entra aquela questão do medo que a gente falou. Como é que elas iam vir a público trazer algo que provavelmente era entendido que só aconteceu com elas, né? Mas que no final das contas tinha cerca de 15 outras mulheres vítimas do mesmo abusador. É complicado, né, povo? E era isso. O que mais me enojou em tudo isso foi o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo não querer gravar nada a respeito do caso. E aí eu fico pensando, caramba, né? Porque ele é psicólogo formado, né? E aí eu fico pensando assim, a quem recorrer, né? A quem recorrer? Enfim, deixa eu trocar os olhos aqui para eu ver o que vocês comentaram e eu poder encerrar o vídeo e cumprir com as minhas obrigações ali. Então, nossa, muita gente passou por aqui, como eu disse. O Daniel, a Valdete, a Eliana, o Lucas, o Davis, o Uau, a Rosário, minha amiga lá de Portugal, a Janaína, a Michele, a Sabrina, a Aparecida, a Silvia, a Ingrid, Kevin, o Alex, o Tata, o Emerson, a Cíntia, minha prima querida, lá de Belzonte, a Elaine, a das Neves, o Sandro, o outro Lucas, o Cláudio, deixa eu ver, falei todo mundo? Falei. Então aí, tá, tem aqui o Fernando.
A Flor diz o seguinte: a mulher é o sexo forte, pois por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. É verdade, é verdade. A Janaína, muitas das vezes a pessoa que procura ajuda espiritual já está no limite, procura um consolo. E é muito triste quando acontece esse tipo de coisa. Ai, olha, Janaína, é um tipo de coisa que eu vou te ser sincero. O caso que eu atendi, a primeira vez que eu atendi um caso desse, eu não tinha nenhum ano como sacerdote. Eu vou dizer que eu estava naquele período probatório, né? Período de experiência. A Ingrid disse maravilhoso e a Valdete disse estou aprendendo. E aí, Janaína, eu ainda estava no meu período probatório, um período de experiência. Experiência que eu digo assim, eu ainda era muito jovem, muito imaturo, né? Então eu jamais imaginei ou desejei pegar um caso desse tipo. E foi assim, a moça disse, né, que havia procurado um sacerdote, e esse sacerdote a levado para uma mata para passar nela uma possível limpeza, um possível ebó, um suposto, né, ebó de purificação. E aí só os dois na mata, ela é extremamente confiante na ética, né? na conduta ética do indivíduo. Ele pediu que ela ficasse nua, ela ficou, e aí ele iria iniciar ali o ritual, né? E aí ela percebeu que ele encostava nela, ele se aproximava dela, prensava ela de uma maneira diferente, e ele pedia que ela mantivesse os olhos fechados porque os espíritos pediam dessa maneira. E aí que ela percebeu sim que ele estava excitado e que ele encostava o membro sexual dele nela, nas pernas dela. É uma mulher muito bonita, inclusive, né? Ela é muito bonita, uma jovem muito bonita. E aí, ela fala assim que o que passava, que aí eu perguntei, né? Eu perguntei, por que você não gritou, não lascou a mão na cara dele e tudo mais? E aí ela me declarou que eles estavam no meio do mato, muito longe de residências, em um lugar que ela não conhecia nada nem ninguém, e estavam sozinhos. Então eu fico pensando assim, sabe? Ai, não sei se eu consigo pensar. Não sei se eu consigo pensar em tamanha covardia. Gente, sexo é algo sagrado. E corpo é algo mais sagrado ainda. Então a gente precisa e deve se deitar apenas com quem a gente se sente confortável. Você não pode nem deve ser forçado a nenhuma relação sexual com ninguém. A partir do momento que aquilo não te apetece, você não tem nenhum tipo de satisfação ou interesse, não deve acontecer, é crime e pronto. E aí ela me contou que durante muito tempo ela ficou pensando sobre isso, se era algo espiritual ou não, se tinha valido aquele ritual ou não. E assim, eu contei essa história ontem, né, pro Lucas aqui em casa, justamente porque nessa história toda, eu já estava fazendo a pauta para poder falar isso com vocês. E essa pessoa, por exemplo, desse caso que eu estou falando com vocês, é uma pessoa influente, né? É uma pessoa influente que está aí na lida espiritual até hoje, infelizmente, né? Esse caso dela, ela resolveu não denunciar. E aí fica essa questão também. E as pessoas que não denunciam? E as pessoas que deixam pra lá? As pessoas que... Ah, não, é um caso isolado. E aí depois de anos nós vamos descobrir que não era caso isolado, coisíssima nenhuma, e que houveram várias outras vítimas desse mesmo crápula, desse mesmo cafajeste, né? Olha, minhas amadas, a grande maioria que ficou aqui comigo são mulheres, né? Muito obrigado, viu, pela presença de vocês nesse vídeo.
Fica aqui o meu alerta, a minha solidariedade, tá? Enquanto profissional, enquanto sacerdote espiritual, enquanto digital influencer. Ainda tô longe de chegar lá, mas principalmente enquanto humano, enquanto homem, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, né? Fica aqui a minha total solidariedade e carinho e sei lá, e atenção a essas vítimas, tá? Se você souber de algum caso, denuncie, às vezes, ou motive essa pessoa a denunciar. Não coloque panos quentes sobre nada disso. Esses casos precisam vir à tona, isso precisa vir a público e a gente precisa botar a boca no mundo mesmo, fazer barraco, escândalo, que seja, tá? Porque ninguém se mete a besta com o barraqueiro ou com a barraqueira por isso, né? Então, assim, não vamos nos omitir, não vamos deixar isso para lá, porque são vidas envolvidas, né? E esses traumas vão ficar para a vida toda. Era isso que eu estava tentando dizer lá na hora que eu dei o exemplo do assalto. Então, assim, num assalto você muda a rua, você muda o horário, você bota mais alguém para te acompanhar. Mas numa situação dessa aqui, você está 100% vulnerável. E fica também aquela questão de será que vão acreditar em mim, né? Será que vão entender? Grande parte dos abusos e violências sexuais, elas acontecem em âmbito familiar. E a gente precisa ter atenção a isso, a gente precisa observar, a gente precisa analisar cada ponto e tomar as precauções, as providências jurídicas diante desse tipo de situação, ok? Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino, vou ficando por aqui. Namastê, axé, shalom, optcha. Um abraço magnífico e um beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Curta, não curta, se inscreva, compartilhe, diga para os amigos e para os inimigos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, povo!